Eu dou a seguinte dica para você. Daniel, quando foi para a Babilônia, você sabe que nós descobrimos na arqueologia, assistam no Evidências, tabletes cuneiformes que mostram o currículo da escola da Babilônia. Então eu sei para falar para você várias matérias que Daniel foi obrigado a estudar. Daniel teve que estudar acadiano, sumeriano, língua cuneiforme. Daniel teve que estudar persa, línguas novas. Daniel teve que estudar como abrir animais para poder, através das entranhas do animal, prever o futuro, coisa que a Bíblia proíbe. Daniel teve que estudar astronomia e astrologia. Daniel teve que decorar o nome dos deuses pagãos da Babilônia e saber a data de feriado de cada um deles. Daniel teve que estudar mitologia babilônica, contava a história dos mundos de acordo com os babilônicos. Daniel teve que estudar magia, que os babilônios tinham, tudo coisa que era proscrita na Bíblia. Daniel teve que estudar tudo isso. Primeira dica: não deixe de estudar isso. Daniel não falou, isso eu não estudo porque eu sou judeu. Não, ele estudou, mesmo discordando. Estude evolução, estude ateísmo, estuda tudo. Estuda Marx, leia o Capital, eu li. Segunda dica, então não deixe de estudar. Estude bastante, até para saber porque você discorda. Segunda dica, em estudando, não deixe de estudar o de fora, mas não deixe de se fortalecer no de dentro. Daniel, mesmo na Babilônia, ele não deixava de estudar as escrituras judaicas. Ele estava lá estudando o livro de Jeremias, as profecias. Ele estava estudando as profecias. Ele estudava o currículo da Babilônia, mas chegava em casa ele estudava também o currículo da igreja. Então não deixe de ler a Bíblia, o Espírito de Profecia, os comentários. Eu estou falando assim, agora não é brincadeira, não é sério. Assista o programa Origens, assista o programa Evidências. Você vai ver pares, que às vezes parece que todos os biólogos pensam como seu professor ateu. Aí é bom você assistir Origens, que você vai ver entrevistando biólogos que não são aquele. Procure no YouTube vídeos também de apologetas cristãos. William Lane Craig, tá certo? Procure estudar essas pessoas assim, as respostas que a gente dá. John Lennox, procure conhecer essas pessoas também. E a Bíblia, oi? Lennox, exatamente. Lee Strobel, testemunhos de ex-ateus. Porque se você ficar só lendo os canais dos ateus, o Ceticismo da Fé. O Ceticismo da Fé é um bom livro para você ler. Se você ficar lendo só os ateus, só Deus um delírio, sem ler o Ceticismo da Fé, você vai ficar com eu estou cheio de... Porque às vezes uns pais pensam assim, meu filho está cheio de dúvida, pastor, cheio de dúvida. Mas eu queria tanto que você conversasse com ele, mas ele pesquisa na internet, ele tem muito conhecimento. Porque ele pegou uns sites aí que falam contra a Bíblia e tudo e tal, ele tem muito conhecimento, ele tem muita dúvida. E ele não aceita conversar com ninguém, só com você. Aí eu falo assim, não, sinceramente, não adianta eu conversar com ele. Porque tudo que eu poderia conversar com ele, eu tenho na internet. Se ele ainda está empolgado com os sites ateus, das duas uma, ou porque ele não assistiu nada do que eu pus na internet, ou porque não valeu de nada para ele. Entendeu? Não se alimente só daquela fonte não. Terceiro, procure ser o melhor aluno, a melhor aluna que você puder. Por quê? Porque você está representando o reino. Daniel e seus companheiros saíam 10 vezes melhor que os demais. Seus colegas podem ser mequetrefe ali nos estudos, você não, tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Por quê? O professor vai respeitar você. Quando você pediu sábado livre, não, mas esse aluno aqui ele é aplicado. Agora imagina, você chega todo dia em sala de aula lá atrasado, não faz os trabalhos em dia, entrega um trabalho meia boca, aí depois chega lá, eu sou professor acadêmico, universitário, eu sei como é que é. Aluno, e você sabe, eu falava isso com vocês, quando o aluno é bom, esforçado, você carrega água na peneira para ele. Quando o aluno é... A pessoa diz que eu cheguei atrasado hoje. Não quero saber, meu amigo, está com falta. Na sala de aula a mesma coisa. Então seja aplicado como Daniel. Mas o professor vai fazer uma pergunta na prova lá de coisa que eu não acredito. Daniel também na Babilônia tinha provas com coisas que ele não acreditava. Imagina Daniel que era contra a magia, contra consultar os mortos. Aí o professor pergunta, o que nós aprendemos aqui então das vísceras para prever o futuro? Como é que Daniel responderia uma prova dessa? Simples. De acordo com o que foi visto em sala de aula, a previsão do futuro pode ser vista a partir das... Pronto. Você não está falando que você concorda, você só está reproduzindo, provando para o professor que você entendeu o que ele falou. Na prova, você está provando que você entendeu.
E se você discorda, você não discorda porque é um medíocre. Você discorda porque você discorda com consciência. Quarto ponto. Não seja chato. Deus pediu para você ser diferente, não para ser esquisito. O professor está há 20 anos dando biologia evolutiva na sala de aula. Aí chega o crente no primeiro dia de aula. Eu discordo, professor. Por quê, minha filha? Não tem nada a ver isso não, você está falando isso aí, mas a gente sabe que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, e que Deus criou o mundo pela criação, que não tem nada a ver isso aí, que a verdade é o Gênesis. Aí esse professor vai, primeiro ano ainda, aí esse professor vai dar, filha, foi seu pastor que te ensinou isso? Acabou. Ele vai acabar com a sua alma o resto do semestre. Saiba a hora de falar e a hora de... Você entendeu? Saiba a hora de falar e a hora de ficar pior. Você sabe que uma vez tem uma história curiosa. E aprenda uma coisa, deixe os assuntos polêmicos para depois do título. Já que o nosso amigo está sempre aqui participando do culto, diz que uma vez tinha um passarinho desse aí, que ele tinha um ninho. Minha esposa está assim, ele vai contar essa história. Ele tinha um ninho e um filhotinho caiu do ninho e começou a piar. Desse jeito. Efeito sonoro. Efeito sonoro. Aí o padre estava indo para a igreja para celebrar a missa e ele gostava muito de bichinhos. Quando ele viu aquele filhotinho de passarinho ali, ele falou, nossa gente, tadinho desse passarinho, ele vai morrer de frio. Era no Rio Grande, né, frio. Tadinho desse passarinho, gente, eu vou levar ele comigo aqui porque não dá para eu colocar lá de volta no ninho. Para eu colocar de volta no ninho, ele está desesperado que o outro é do lado de fora. Para colocar de volta no ninho, eu tenho que trazer uma escada, colocar aqui, subir. Eu vou atrasar para a missa. Eu vou botar ele no bolso aqui, que ele vai ficar quentinho. Mas imagina, entrar na missa e o bicho está lá. Aí falou, não vai dar certo não, vou ter que deixar ele aqui. Mas ele vai morrer de frio até eu voltar da missa. Aí falou, já vi. Aí tinha um estrume de vaca, num canto assim, ele falou assim, eu vou colocar o passarinho no estrume, ali, porque o estrume de vaca é quentinho, vai aquecer o passarinho, quando eu voltar da missa eu limpo o passarinho e põe ele lá no ninho. Aí pegou o passarinho e botou lá no estrume de vaca assim, e foi para a missa. Aí o passarinho ficou lá no estrume assim, foi ficando quentinho, estava gostosinho. Aí ele começou assim, todo feliz. Aí um gavião, exatamente, foi desse jeito. Aí tinha um gavião passando, o gavião escutou o pio, falou, bocanhou o bichinho, matou o bichinho e levou embora. Moral da história. Nem todo mundo que te coloca na pior, nem todo mundo que te coloca na pior é seu inimigo. E nem todo mundo que te tira de lá é seu amigo. E se você está lá, não pia. Está lá, fica quieto. Então na sala de aula, você é apenas um aluno de primeiro ano. Fica calado. E sabe como é que você vai demonstrar o seu cristianismo? Fazendo coisas que normalmente as pessoas não fazem. Você percebeu que um colega, uma colega perdeu a aula? Faça gestos de gentileza. Você não veio a aula ontem? Aqui, ó, eu tirei uma xerox a mais para você, foi isso que o professor passou. Pô, cara, valeu! Você está entrando na sala de aula? Seja gentil. Cumprimente para hoje, tudo bem, beleza e tal. Ofereça sua ajuda. Seja gente boa. Daniel era tão gente boa, pastor, que se você for olhar, todo mundo quis ajudar Daniel na Babilônia. O chefe da cozinha quis ajudá-lo, o chefe da cozinha quis ajudá-lo, o chefe dos eunucos quis ajudá-lo. Daniel não era um chato, Daniel era crente. Tem gente que não é crente, é chato. Seja gente boa. Aí o pessoal vê, nossa, o dia que um professor que quiser carcar na sua alma, os seus colegas vão levantar em sua defesa. E o próprio professor vai te respeitar um dia. Fala assim, olha, você é tão inteligente, por que você acredita nesse negócio dessa religião? Mas ele vai perguntar diferente. Então são as dicas que eu dou para você. Depois de formado, vão haver dificuldades, mas eu continuo publicando. Agora com a pandemia, as revistas científicas ficaram paradas. Eu, ano passado, não publiquei. Estou com 2 artigos aí para serem aprovados. E eu estou escrevendo livros, eu estou diminuindo um pouquinho as minhas publicações. Mas eu tenho conseguido publicar. E Deus abre portas, como abriu para Daniel.
vai abrir para você também. Amém.